A paz do Senhor a todos, irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Estela Silva, eu sou de Salvador, aqui da Bahia, e vim contar aqui um pouquinho de como eu me converti e vim para o caminho do Senhor Jesus, que não foi por amor, né, mas sim pela dor. Irmãos, eu cresci aqui em Salvador, fui criada numa religião aonde veio de tradição de família, né? Já vim desde pequena, sendo criada numa fé onde eu acreditava em muitos deuses, idolatrias, feitiçarias, né? Todas essas coisas. E cresci nessa fé acreditando que ali era o caminho e ninguém me tirava da minha cabeça e nem podia se ouvir falar em crente na minha vida. Passou-se os anos, né? Aos poucos a minha família foi se convertendo, começou pela minha irmã, a minha irmã casou, se converteu, aceitou Jesus. Através da minha irmã, a minha mãe também aceitou Jesus, abandonou todas as idolatrias e aceitou Jesus. E eu era a única que ainda continuava e persistia naquela fé que eu achava que era a certa, não é? E continuei ali firme e forte durante 20 anos. Passou-se os anos, eu casei-me e durante esse casamento eu tive uma filha que tinha uns 6 meses na época, quando ela adoeceu. A minha filha teve uma infecção urinária que acabou tendo que ser hospitalizada, internando no hospital para ela tomar a medicação. E no decorrer desse tempo que ela estava internada, foi acontecendo algumas coisas, né? Que o Senhor, a partir dali, já foi começando a trabalhar na minha vida. Mesmo eu sem entender, mas Ele já foi trabalhando ali. Creio eu, né? Hoje, tendo uma visão melhor, que foi através da oração da minha mãe e através da oração da minha irmã, né? Que orava muito por mim. A minha mãe sempre levava a minha foto para o altar da igreja, nos cultos de orações, no círculo de orações. Minha mãe é uma mulher que gosta muito de círculo de oração, então ela sempre levava a minha foto, roupas, sempre para orar por mim, né? E quando ela podia, ela falava da palavra do Senhor para mim, mesmo eu não aceitando, não querendo ouvir, né? Porque eu achava que ela estava tendo preconceito, que ela estava sendo preconceituosa pelo fato de eu ser de outra religião e continuar em outra religião. Não aceitava, não engolia. Passou então esse tempo que eu estava com a minha filha internada no hospital. Certo dia eu estava na portaria falando com a minha mãe para ela me substituir no hospital para poder eu ir para casa, que já tinha uns 4 dias que eu estava no hospital. E eu queria ir para casa buscar umas roupas para minha filha e para mim. Então veio um rapaz e me abordou, o porteiro me abordou e me cumprimentou dando a paz do Senhor. Fez a paz do Senhor, minha irmã. E eu respondi assim para ele: desculpa, eu acho que o senhor está enganado, está me confundindo com alguém. Eu não sou cristã. Ele: como assim você não é cristã? E eu falei: não, eu não sou cristã. E falei, né, de qual religião é que eu era. E ele falou assim: olha, Jesus está te chamando e você não está dando ouvidos a Ele. E Ele o tempo todo está te mostrando, está te chamando. Eu falei: olha, vocês sempre vêm com essa conversa de que Jesus chama, de que Jesus isso. Então, Ele que me chame pessoalmente. Se Ele realmente chama, eu quero ouvir Ele me chamar. No dia que Ele realmente me chamar, eu vou aceitar Jesus. E cortei a conversa ali com o rapaz, para não ter discussões sobre religiões, cortei a conversa. Nisso eu fui para casa, a minha mãe me substituiu no hospital, ficou lá com a minha filha e eu fui para casa. Quando eu estou em casa, né, eu dormi, porque eu estava muito cansada, eu tomei um banho, me deitei e Deus começou a me dar um sonho. Eu na época eu não entendia, porque eu não sabia nem o que significava a palavra arrebatamento. E o sonho foi sobre o arrebatamento. Eu sonhei, irmãos, que eu estava em casa, deitada na minha cama, e de repente eu começava a ouvir gritos, desespero de pessoas, ambulâncias, sirenes, e eu acordava para ver o que estava acontecendo e ia até a varanda do meu quarto.
Eu falei assim, eu vou ver o que está acontecendo, que confusão é essa lá fora. Quando eu me deparava aquele cenário de pessoas chorando, e quando eu olhei para o céu, assim, eu vi um clarão muito grande no céu. E as pessoas estavam subindo como tochas de fogo, sabe? Umas tochas, umas bolas de luzes, como se fossem uns vagalumes, mas um pouco maiores, do tamanho de bolas de ping-pong. E as pessoas subindo em forma de luz. E eu sem entender o que estava acontecendo, mas dentro de mim eu sabia que as pessoas estavam indo para o céu. E eu, desesperada, entrava em casa e começava a chamar minha mãe: mãe, 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 venha ver o que está acontecendo. A minha mãe olhava e disse: meu Deus, minha filha, as pessoas estão indo para o céu, não tem mais tempo. Aí minha mãe se despedia de mim. E eu só olhava para minha mãe e dizia assim: leve a minha filha, porque ela é inocente, ela é só uma criança. A minha mãe falava assim para mim: as crianças já foram, já subiram. E naquele instante uma força muito grande puxava a minha mãe dos meus braços. E a minha mãe subia também para o céu. Eu me desesperei e comecei a chorar. E eu falei: Senhor, me perdoe se eu duvidei de Ti, se eu duvidei de Ti. Pedia perdão ao Senhor, dizia: mas já não tem mais jeito para mim. E agora? E agora eu vou ficar aqui. E nisso eu acordei naquele susto, sem entender nada. Aí eu levantei, me arrumei, peguei as coisas que eu tinha que levar para o hospital e fui para o hospital. Chegando no hospital, eu olhei para minha mãe e contei, né? Falei, relatei todo o sonho. Mãe, aconteceu isso, isso, isso. E ela: minha filha, Deus está te mostrando o arrebatamento. Isso aí significa o arrebatamento, minha filha. Eu: mãe, que negócio de arrebatamento? Isso só foi um sonho. Aí eu nem sei o que é arrebatamento. E a minha mãe me explicou: filha, é com isso, isso, e foi me explicando o que era o arrebatamento, né, aqueles que iam ficar e tal, e foi me explicando, mas eu não dei crédito, porque na minha cabeça foi só um sonho. Eu disse: isso só foi um sonho. E nisso entrou a médica na sala e me relata que a minha filha tinha um problema de coração. Eu falei: olha, mãe, nós fizemos os exames na sua filha para ver como é que estava a infecção urinária, se atingiu algum órgão da sua filha, e te informar que a sua filha tem um problema de coração. A senhora sabia disso? Aí meu mundo desabou naquele momento, né? E eu falei: não, eu não sabia que a minha filha tinha um problema de coração. Ela disse: olha, mãe, a gente vai acompanhar a sua filha, aconselho que a senhora faça um plano de saúde, porque assim a senhora vai acompanhando a sua filha. Mas a gente vai fazer tudo direitinho, vamos passar todos os exames, vamos passar tudo para que a senhora volte aqui para refazermos os exames. E nisso a médica deu alta à minha filha, e a minha filha só tinha apenas 5 dias que estava internada, e eu sem entender nada. Eu falei: como assim minha filha vai ganhar alta? Se ela tem que continuar tomando a medicação. E a médica falou: não, a gente vai passar a medicação para você administrar em casa. E a minha mãe falou assim: enquanto você estava em casa dormindo, eu passei a madrugada toda no joelho aqui orando ao Senhor, porque eu disse ao Senhor que eu não aceitava a minha neta aqui internada, e eu comecei a repreender esse demônio, essa doença, no nome de Jesus. E nesse dia, para a honra e glória do Senhor, todas as crianças que estavam na mesma ala da minha filha internada também ganharam alta. Nisso eu voltei para casa, segui o conselho da médica, fiz um plano de saúde para minha filha, para acompanhar, né, o problema cardíaco dela, e voltei para casa. Quando em casa, passado mais ou menos uns 3 dias, que Deus tinha me dado o sonho desse arrebatamento, Ele me deu um novo sonho. Eu sonhei que eu estava em casa com a minha filha e ela de repente era picada no berço dela dormindo por uma aranha. E essa aranha venenosa tinha picado a minha filha, e eu entrava em desespero e começava a procurar um hospital, mas eu não encontrava nada aberto, estava tudo fechado, eu não encontrava maneiras de levar minha filha para o hospital, eu não tinha dinheiro para pegar um táxi, para pegar nada. Quando eu encontrava uma senhora que me ajudava, né? E ela dizia assim: você crê em Deus? Eu falei assim: eu acredito em Deus, mas eu tenho a minha fé. E ela olhava para mim: então se apegue a Deus e peça a Deus para curar sua filha, porque só Ele é que vai curar, mais ninguém.
E nisso eu, no sonho, né, ajoelhava na rua e olhava para o céu e dizia: Senhor, se o Senhor curar a minha filha e a minha filha ficar curada, eu prometo ao Senhor que eu abandono todos os deuses, todas as imagens e me entrego só ao Senhor. E quando eu acordei desse sonho, eu senti uma voz a falar comigo e começou a me dizer: vá para a igreja, vá para a igreja. E eu disse assim: ir para a igreja? Como assim? Mas aquilo ficou o dia todo martelando na minha cabeça, uma voz dizendo: vá para a igreja hoje, hoje. E era um domingo que ia ter um culto. E eu tenho uma igreja próxima aqui à minha casa. E eu fiz como se diz, uma prova de Deus, né? Eu falei: se foi o Senhor que me deu esse sonho, eu hoje quero um sinal. Eu quero ver com os meus olhos. Eu não quero sonhar. Eu quero que o Senhor me mostre com os meus olhos. E eu disse ao Senhor: se eu ver um sinal do Senhor, eu faço o que eu prometi no sonho. Que eu desfaço de todas as imagens, de todos os deuses, e vou adorar e servir só ao Senhor. Nisso, quando chegou a noite, eu não contei nada para ninguém, nem para minha mãe, nem para ninguém. Eu me arrumei e fui para o culto. Chegando no culto, o culto estava lotado. Só tinha cadeira na frente do púlpito da igreja. Irmãos, aí eu fiquei nervosa, fiquei com aquela coisa assim: saia da igreja, isso é besteira, isso é bobagem, né? E aquela voz querendo o tempo todo fazer com que eu saísse. Mas eu fiquei ali sentada porque eu tive vergonha. Eu falei: a igreja está muito cheia, eu não vou sair daqui com a minha filha no colo, né, na frente de todo mundo. E fiquei até o final, no meio do culto, que quando começou o pregador a pregar a palavra, eu de repente comecei a ver uma luz em volta desse pregador que estava pregando a palavra. Uma luz começou a ficar muito intensa, uma luz branca. E eu achei que eu estava ficando maluca. Eu pensei: acho que eu estou ficando doida. Mas quanto mais eu dizia que eu estava maluca, mais essa luz crescia. Eu olhava para um, olhava para o outro e não tinha luz nenhuma. Só naquele pregador. E eu falei: tô ficando doida, tô vendo até coisa. E de repente eu senti uma voz nítida, bem nítida, clara, me dizer: você não me pediu um sinal? Eis aí o sinal que você me pediu. E eu senti que aquela voz vinha de Jesus. E eu comecei a chorar, a entrar em prantos. E quando chegou no final da palavra, o pastor fez o apelo, quem queria aceitar Jesus. Mas eu tive vergonha, eu não fui para o púlpito e fiquei ali no mesmo lugar, parada. Mas o Espírito Santo usou o pregador e disse assim: você que não veio até aqui por vergonha, né, que você está com vergonha de vir até aqui em cima, mas coloque a mão aí no seu coração e aceite Jesus aí e fale com ele agora que você aceita ele de todo o seu coração. E ali sozinha, em meu íntimo, eu aceitei Jesus e voltei para casa. Não contei para ninguém, nem para o meu marido que eu tinha aceitado Jesus, não é? Aí começou a minha peleja espiritual, né? Que aí é um outro testemunho que não dá para contar aqui, que vai ficar muito longo. Aí começou o diabo se levantar, usou meu marido contra mim, o meu marido começou a me perseguir, que se eu fosse para a igreja ele ia me bater, ia me tirar de dentro da igreja, ia acontecer. Começou a me ameaçar de todos os jeitos, porque eu estava indo para a igreja. E nisso, irmãos, eu comecei a levar minha filha ao médico, a pediatra, acompanhando os exames e tal. Quando chegou na data que a médica do hospital tinha marcado para eu ir voltar lá para fazer um novo exame, para ver como é que estava, né, o problema de coração da minha filha, eu voltei no hospital para refazer os exames e a médica que examinou ela no dia fez os exames e olhou assim para mim: você tem certeza que a sua filha tem problema no coração? E eu: como assim? Eu falei: tá aqui os exames, tá aqui a radiografia, tá aqui tudo que o médico fez na época no hospital e constou que ela tem uma deficiência no lado do direito do coração, né? E ele falou:
não, a sua filha está normal, a sua filha não tem nada. Se a senhora deve estar equivocada, que a sua filha não tem problema nenhum no coração. Está aqui os exames tudo normais, a sua filha está saudável, a sua filha não tem nada. E eu voltei para casa confusa, né, sem entender nada, porque eu tinha as provas nas mãos, eu tinha os exames anteriores que provavam que a minha filha tinha um problema de coração. E quando eu cheguei em casa, eu relatei para minha mãe: olha, mãe, não entendi nada. Você não entendeu? Foi Jesus que curou a sua filha. Foi o Senhor, eu venho orando, eu venho pedindo, eu venho clamando, e você aceitou Jesus. E você tem que cumprir agora com a sua palavra, que você disse que se Jesus curasse a sua filha, você ia abandonar todos os deuses. E assim eu cumpri com a minha palavra, né? Eu abandonei tudo, deixei de servir ao que eu servia, as entidades, deixei de incorporar entidades, porque eu trabalhava nessa área de incorporação de entidades, e abandonei todas as feitiçarias e comecei a seguir o caminho do Senhor, e para a honra e glória dele, que ele curou a minha filha. E hoje tenho 5 anos na presença do Senhor. A minha filha tem 6 anos. Graças a Deus ela já não tem problema nenhum. Teve outros problemas de saúde, mas foi tudo levante do inimigo para tentar me tirar da presença de Deus, porque o inimigo ficou muito furioso porque eu aceitei Jesus. O demônio, irmãos, apareceu para mim dentro do meu quarto, me cobrando a aliança que eu tinha com ele, o pacto que eu tinha com ele. Eu tive uma batalha espiritual muito grande com isso. Foi uma luta muito grande para eu não me desviar da presença do Senhor. Foi muita oração, muito jejum e muita gente orando por mim, porque ele usou meu marido, ele usou pessoas contra mim, ele usou a minha filha, porque ele apareceu para mim e disse que ele ia me tirar até a minha filha. A minha filha teve outros problemas de saúde, mas Deus me deu a vitória em todas elas, graças a Deus. Esse é o meu relato de como eu aceitei Jesus, né? E para aqueles irmãos que estão orando por alguém, estão clamando, continue, não desistam, porque eu sou fruto de oração. Eu sou fruto da oração da minha mãe, da minha irmã, e hoje eu estou aqui na presença do Senhor, porque a minha mãe persistiu muito. Não foi um dia, não foi 2, nem foi 3. Ela passou muito tempo orando por mim. Ela levava fotos para o círculo de oração, ela acordava nas madrugadas orando por mim, jejuando. E hoje eu estou aqui e a minha mãe está colhendo os frutos da oração dela, né? E eu creio que todos vocês também vão colher os frutos de vocês no nome de Jesus. Amém.